esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho anunciado, sejam-nos perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, como é bom, como faz bem ouvirmos uma palavra do próprio Deus, nosso Pai, que se dirige no seu infinito amor aos seus filhos, dia após dia, semana após semana, domingo após domingo. E é sempre uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um grande ensinamento, mas não apenas isso, também nos garante a salvação, participarmos um dia dessa Jerusalém celeste, toda santa, toda envolvida com a glória de Deus. Então, os textos de hoje, a primeira leitura, é muito interessante para nossa vida sabermos que constantemente vamos nos encontrar com imprecisões, com dificuldades e até com falsos profetas que ensinam não a sã, a verdadeira doutrina cheia da saúde de Deus, mas falsas doutrinas, coisas dos homens, E esse texto nos mostra qual é o procedimento que a gente deve ter nesses casos, É o discernimento para resolver a questão de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, aconteceu lá no começo, os Atos dos Apóstolos nos narram esse problema que numa comunidade, lá alguém estava obrigando os pagãos, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, a antiga aliança, aos judeus, por exemplo, e eles obrigavam os cristãos a continuarem a praticar certos rituais de caráter religioso do Antigo Testamento, da antiga lei, a lei de Moisés. Então, isso causou uma perturbação na comunidade e eles então enviaram mensageiros, Paulo, Barnabé, para irem então a Jerusalém, se encontrar com a autoridade eclesiástica que estava lá naquela época, representada por Pedro, Tiago, e às vezes o próprio um dos Simões, Simão Tadeu, não Iscariotes, e que estavam em Jerusalém formando uma pequena comunidade que coordenava a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros tempos, antes de Deus pedir a Pedro para ir estabelecer em Roma a sede geográfica histórica do cristianismo. Então, eles foram para lá, falaram, ouviram, e resolveram, então, enviar irmãos de fé,
que eram fiéis, né, à pregação para essa comunidade e levar para eles o que não se deve fazer nesses casos, né? A circuncisão, que era um sinal visível de pertença ao povo de Deus, agora já não tem sentido, porque Cristo deixou o batismo, né, como entrada no reino de Deus, como marca, né, de pertença a Deus, né, os filhos e filhas de Deus. Então, essa resolução, né, que foi tomada é para nós muito significativa, né? Os anciãos, um grupo de pessoas se reunia e diz aqui porque decidimos, quem decidiu? O Espírito Santo e nós, né? É assim que até hoje, para sempre, funcionará a igreja. Quem escolhe um Papa, né, é o Espírito Santo. Quem garante a fidelidade da igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem garante a santificação, a vocação, a santidade de todos nós é a presença do Espírito Santo de Deus, né? É claro que ele não está sozinho, né? Onde está uma das pessoas divinas, estão as 3 pessoas divinas, né? Então, isso é um primeiro. A segunda leitura nos fala do Apocalipse, né? E é uma visão para nós bastante estranha, como todo o Apocalipse, é cheio de simbolismos e tal, né? Terrenos, falando de realidades não terrenas, mas celestiais, né? Então também diz que, né, o objetivo, a finalidade de tudo, esta obra de Deus é o que, né? Que tudo que existe, existe para glorificar a Deus, o Criador, e para nós também o nosso Pai, né? É para isso que as coisas existem, para isso que nós existimos, né? Para a glória de Deus. E essa glória de Deus baixou à terra, esta Jerusalém celeste, essa cidade santa, onde não há mais trevas e não há necessidade de luzes artificiais, porque a presença de Deus é que dá o brilho, que tudo ilumina, que tudo clareia, né? Ele é essa presença, né, da luz, né, da glória de Deus, né? É claro que a nossa participação, né, na eternidade, na glória celeste, só depois que nós morremos aqui na terra. Mas a contemplação da cidade é a contemplação da face da Trindade, da face de Deus, é o céu prometido como herança para todos aqueles que acolhem o enviado do Pai, né? E depois o Evangelho, né, ele nos traz assim, né, já a promessa do Espírito, o envio do Espírito Santo, um texto para quem faz o curso de Emaús é bastante conhecido, né, que ele é apresentado numa palestra lá, essa passagem, né, que Deus é a promessa de envio do Divino Espírito Santo, necessária, né, se ele não for, tal. E coloca uma questão vital para todos nós, né, que é a solução para qualquer pergunta, para qualquer problema, para qualquer dificuldade em que nós queiramos saber como devemos viver. Como seres humanos chamados em Cristo, ele devem viver, né? Em santidade, em graça. É para vivermos no amor. Quem ama não vai ter problemas, né? Pode ter dificuldades, mas não vai ter dificuldades tais que impeçam de ele realmente superar todas as questões, todas as dificuldades. Hoje nós vimos aqui que, por intercessão e ajuda de Maria, várias pessoas falaram aqui para nós, compartilharam conosco, como eles superaram as situações difíceis, humanamente impossíveis, né? Em que apenas nos resta recorrer a Deus, através de Maria ou de outros santos, né? Ou diretamente pelo Filho, né? Que é o caminho que nos conduz ao Pai, né? Essa confiança em Deus. Então, o problema todo da nossa vida é esse, né? Se a gente precisa ser santo, é só cumprir os mandamentos, e só os cumpriremos se amarmos, né? Por isso, né, a decorrência eu diria, natural, de que nós nos devemos amar cada vez mais uns aos outros, como Deus Pai nos ama em Jesus Cristo, né? Que é o modelo perfeito do amor, da entrega total para ajudar outras pessoas, né? É nesse sentido que eu estou preparando com o Espírito Santo, né, o nosso Santo Retiro de semana que vem, né?
É justamente esse sentido para a gente viver em santidade, em graça diante de Deus, olhando para Jesus, olhando para Nossa Senhora, né? E olhando para os recursos que Deus coloca à nossa disposição, que são, né, a oração e muitas outras formas, vida sacramental e também a prática das virtudes. Então é assim que nós vamos conseguir viver, né, e construir aqui esta cidade, né, que não é deste mundo, né? E por isso aqui somos todos peregrinos, apenas em passagem. Nós precisamos do Divino Espírito Santo para tudo isso. Eu queria, então, colocar toda essa reflexão a partir da palavra de Deus, né, olhando para Maria, né, como modelo, né, de quem guarda todo o seu coração, né, quem realmente guardava todos os mandamentos, sempre os fez assim, foi fiel integralmente o tempo todo, né, e então ela compreendia muito bem as coisas de Deus, né? Ela compreendia muito bem que a dor, o sofrimento, as dores dela, do filho, tudo isso tinha, né, a razão mais profunda, né, que é uma exigência do amor, assim, dar a vida nunca será fácil. Então, eu diria que tão extraordinária, né, foi certamente a fé de Nossa Senhora, né, de Maria Santíssima, que a própria palavra de Deus fez-se carne no ventre de Nossa Senhora, né? A própria palavra de Deus encarnada, o próprio Deus se fez, né, humano, né, no seio virginal de Nossa Senhora, né? E aí, durante os 9 meses de gestação, né, se fez presente, santificando completamente, né, essa santidade de Nossa Senhora. Ele se fez carne em seu ventre, né? Então, e isso tudo porque antes de ter, né, o Verbo de Deus em seu ventre, ela o teve sempre no coração, na vida dela. Isso todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Eu quero concluir, em virtude dessa nossa Maranata, né, uma página aqui do Papa Francisco, né, nesse livro, que hoje foi rifado também, Cristo Vive, né, quando ele fala de Nossa Senhora, no número 43, depois vocês podem aprofundar isso. Maria, a menina de Nazaré. No coração da igreja resplandece Maria. Ela é como que aquela cidade celeste, né? A Nova Jerusalém, né? No meio da humanidade. Ela é o grande modelo para uma igreja jovem, que quer seguir a Cristo com frescor e docilidade. Quando era muito jovem, recebeu o anúncio do anjo e não deixou de fazer perguntas. Mas ela tinha uma alma disponível e disse: eis aqui a serva do Senhor. Sempre chama a nossa atenção a força do sim desta jovem Maria, a força desse faça-se que ela disse ao anjo. Foi uma coisa diferente de uma aceitação passiva ou resignada. Foi algo diferente de um sim, como quem diz: bem, tentemos, vejamos o que acontece. Maria não conhecia essa expressão, vejamos o que acontece. Era determinada, sabia que se tratava e disse sim, sem enrolar. Quantas vezes nós enrolamos demais, né? Foi algo a mais, algo diferente. Foi sim de quem quer comprometer-se e de quem quer arriscar, de quem quer apostar tudo, sem mais segurança que a certeza de saber que era portadora de uma promessa. E eu pergunto a cada um de vocês:
sentem-se portadores de uma promessa? Que promessa tenho? Que promessa tenho no meu coração para levar adiante? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não eram uma razão para dizer não. Certamente teria complicações, mas não seriam as mesmas complicações que ocorrem quando a covardia nos paralisa, por não ter tudo claro ou seguro com antecedência. Maria não comprou um seguro de vida. Maria jogou-se e é por isso que é forte, por isso é uma influência. Aqui o Papa usa o termo em inglês, né? Mas que mais ou menos significa protagonista, líder, né? Aquela que influencia. O sim e o desejo de servir foram mais fortes que as dúvidas e as dificuldades. Sem ceder a evasões ou miragens, ela soube acompanhar a dor de seu filho, sustentá-lo no olhar, abrigá-lo com o coração. Dor que sofreu, mas não a derrubou. Foi a mulher forte do sim que sustenta e acompanha, abriga e abraça. Ela é a grande custódia da esperança. Dela aprendemos a dizer sim com teimosia, paciência e criatividade daqueles que não se encolhem e voltam a começar. Maria era a menina de alma grande, que estremecia de alegria. Era a adolescente com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, que contemplava a vida com fé e guardava tudo em seu coração de menina. Era inquieta, a que se punha continuamente a caminho, que quando soube que sua prima precisava dela, não pensou em seus próprios projetos, mas foi à região montanhosa apressadamente. E se fosse necessário proteger o seu filho, lá ia com José para um país distante. Por isso permaneceu junto aos discípulos reunidos em oração, esperando pelo Espírito Santo. Assim, com sua presença, nasceu uma igreja jovem, com seus apóstolos em saída para fazer nascer um mundo novo. Aquela menina hoje é a mãe que vela por seus filhos. Esses filhos que caminham pela vida, muitas vezes cansados, carentes, mas querendo que a luz da esperança não se apague. Isto é o que queremos, que a luz da esperança não se apague. Nossa mãe olha para esse povo peregrino, povo de jovens querido por ela, que a busca fazendo silêncio no coração, embora no caminho haja muito ruído, muitas conversas e distrações. Mas diante dos olhos da mãe, só cabe o silêncio esperançoso. E assim Maria ilumina novamente a nossa juventude. Vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus.